No meio do Atlântico Norte, ergue-se o maior arquipélago português, os Açores. Um lugar onde o passado vulcânico deixou a sua marca em cada recanto, forjando esta paisagem em formas surpreendentes. Ilhas e ilhéus são um ponto de paragem para aves vindas de longe que aqui vão criar uma nova geração. Nos últimos redutos da floresta nativa, a natureza ainda prospera. E no subsolo, criaturas singulares habitam as profundezas. Vamos descobrir histórias naturais únicas do arquipélago açoriano. Este é o ponto mais ocidental da Europa. Ao largo da Ilha das Flores, um misterioso ilhéu afigura-se no horizonte. O Ilhéu de Monchique. Este rochedo de 30 metros de altura serviu de referência durante séculos a marinheiros que aqui confirmavam as rotas de navegação. É o que resta de um cone vulcânico desfeito pela erosão marinha. Uma de muitas chaminés que chegaram à superfície, fruto de inúmeras erupções que formaram o maior arquipélago português, os Açores. A Ilha das Flores é a mais ocidental das 9 ilhas e nela entramos no reino da geodiversidade. Um património geológico riquíssimo, fruto de várias erupções vulcânicas e da força dos elementos que em milhões de anos foram dando forma a esta ilha exuberante. Na vertente oeste, a Rocha dos Bordões apresenta-se imponente. Esta escultura natural é uma estrutura geológica chamada de disjunção prismática. Um processo que resultou das tensões que ocorreram durante o arrefecimento de uma escoada lávica, a partir da qual foram geradas estas colunas de basalto com cerca de 20 metros de altura. É a maior exemplar do seu género nos Açores e foi formada há cerca de 570 mil anos. À medida que se entra no coração da ilha, a vegetação autóctone domina. Aqui encontram-se inúmeras espécies da flora endémica. Esta é uma das maiores florestas de cedro do mato dos Açores. Na zona mais alta, as crateras de explosão originaram várias lagoas. A Lagoa Negra é a mais profunda dos Açores, com uma profundidade máxima de 115 metros. A exuberante floresta nativa predomina sobre os espelhos de água. Entre a vegetação arbórea, destaca-se o cedro do mato, o sanguinho, o louro da terra, folhado, entre outras plantas. Uma aparente calma
esconde uma espécie particular que vive num ritmo frenético. É a ave mais pequena dos Açores, a estrelinha. Com apenas 5 gramas, saltita de ramo em ramo com grande agilidade, procurando insetos de que se alimenta quase exclusivamente. Tem um metabolismo muito rápido e é difícil encontrá-las paradas. A Ilha das Flores é onde chove mais nos Açores, com uma precipitação média de 1.700 milímetros por ano. A abundância de água reflete-se numa vegetação luxuriante e em inúmeras cascatas que revestem a ilha, sobretudo na vertente ocidental. O Poço da Ribeira do Ferreiro é um dos locais mais emblemáticos. Uma série de quedas de água alinhadas que se precipitam do planalto e por vezes se mostram por entre a neblina. A pouco mais de 20 quilómetros das Flores, o Corvo mostra-se no horizonte. A ilha mais pequena dos Açores. No topo da ilha, em forma de vulcão, a 700 metros de altitude, surge uma caldeira na densa neblina. Aqui predomina o clima atlântico úmido. Funciona como um modelador ecológico, originando uma zona de nevoeiros com ventos muito fortes e elevada pluviosidade. Estas condições bioclimáticas são propícias ao desenvolvimento de um habitat muito particular: as torfeiras. As torfeiras são constituídas por plantas hidrófitas, ou seja, plantas adaptadas ao encharcamento. Estendem-se ao longo de espessos e contínuos tapetes de musgão. Todo este sistema funciona como uma grande esponja, com musgos que têm a capacidade de reter água até 20 vezes o seu peso seco. Encontra-se também vegetação herbácea, com predomínio dos juncos com as suas grandes raízes. As torfeiras são ecossistemas fundamentais e dos mais produtivos no sequestro de carbono. Cobrem 6% da superfície terrestre, mas contêm 14% do total de carbono. Num ciclo constante, os ventos oceânicos trazem a neblina que entra na caldeira, fornecendo a água a todo este sistema. Uma mecânica complexa e intemporal que foi moldando as torfeiras dos Açores ao longo de milénios.
no grupo central, outra ilha surge na imensidão do Atlântico. A Graciosa. Ao largo da costa, dois ilhéus são particularmente agitados na primavera. O isolamento geográfico faz com que sejam escolhidos por várias aves marinhas para nidificar. O Ilhéu da Praia, em particular, concentra uma grande colónia de garajaus. É constituída na sua maioria por garajaus comuns e, em menor número, garajaus rosados. Pertencem ao género Sterna, onde se incluem as aves conhecidas como andorinhas do mar, gaivinas e garajaus. São aves marinhas associadas às zonas costeiras. Pescam pequenos peixes na proximidade da costa. As ilhas e ilhéus dos Açores são locais importantes de nidificação para estas aves, sobretudo para o garajau rosado, que concentra no arquipélago aproximadamente metade da população europeia de casais reprodutores. Para o garajau comum, o Ilhéu da Praia é frequentemente a maior colónia reprodutora em território português. Escondidos na vegetação herbácea, os ninhos estão protegidos do sol e dos predadores, que aqui são sobretudo outras aves marinhas, como as gaivotas. As crias aguardam o regresso dos pais que lhes trazem alimento. No início do verão, algumas já estão cobertas de penas e arriscam sair do ninho. A tranquilidade do ilhéu é interrompida durante os meses de criação. A agitação da colónia é grande, com voos constantes onde os casais se vão revezando na alimentação das crias. Os garajaus pescam através de voos rápidos e picados. Mergulham no mar a grande velocidade, capturando os pequenos peixes que se aproximam da superfície. Para além dos garajaus comuns e dos rosados, esta colónia conta este ano com uma raridade. Um casal de garajaus de dorso preto. É uma espécie mais comum nas costas e ilhas de mares tropicais, próximas do Equador. A localização do arquipélago e as frequentes tempestades potenciam o aparecimento de aves de territórios longínquos. Algumas adaptam-se e ficam por cá. O Ilhéu da Praia acolhe outros casais de aves marinhas. Entre elas, há uma espécie muito especial.
o painho de Monteiro, uma espécie exclusiva dos Açores. Vários estudos e projetos de conservação tentam salvar esta ave vulnerável. Atualmente, só consegue nidificar em alguns ilhéus, onde não é predada por animais trazidos pelo homem, como os ratos, furões e gatos. É a mais pequena das aves marinhas açorianas, com um peso a rondar os 50 gramas. É admirável como sobrevive às frequentes tempestades que assolam a região. Um exemplo notável de adaptação e resistência. No interior da Graciosa, em redor da sua caldeira, testemunhos de um passado vulcânico são evidentes nas várias formações rochosas. As inúmeras cavidades nas rochas e a vegetação densa são abrigo para um animal peculiar. O único mamífero endémico de todo o arquipélago. O morcego dos Açores. Está presente em todas as ilhas, à exceção das Flores e Corvo. Descendo do morcego arborícola pequeno, um parente do continente europeu. Parece ser essencialmente arborícola, mas no verão, na época da reprodução, alguns refúgios transformam-se em autênticas maternidades. As colónias são compostas por fêmeas e crias, que se juntam em grupos numerosos. Esta espécie adaptou-se bem à presença humana e utiliza muitas vezes construções antigas como abrigo. Fora da época de reprodução, os morcegos estão mais dispersos, em grupos menores, e abrigam-se sobretudo em cavidades nas árvores. Estudos indicam que esta população teve origem num único evento natural de colonização. Com o passar do tempo e o isolamento, evoluiu para uma nova espécie, mais pequena e de pelagem mais escura que a espécie continental. Para além das diferenças físicas, este morcego tem hábitos diurnos, uma característica pouco comum entre os morcegos insetívoros que usam ecolocalização. Contudo, o seu pico de atividade é durante a noite. Saem dos abrigos depois do pôr do sol para capturar as suas presas. São potenciais predadores de insetos prejudiciais à agricultura e saúde humana. O isolamento insular e a destruição do habitat são as principais ameaças ao morcego dos Açores e também a utilização de pesticidas na agricultura, colocando em risco esta espécie endémica. A pouco mais de 50 quilómetros em direção a este, surge a Ilha Terceira, uma das maiores do arquipélago.
Um paúl costeiro de água salobra é o local de eleição para as aves aquáticas se alimentarem e descansarem. Este tipo de paúl é raro nos Açores e a costa das ilhas raramente oferece a tranquilidade que encontram aqui. Rolas do mar, pilarritos, maçaricos e borralhos aguardam a baixa da maré para procurar comida nos lodos. Cada espécie procura com o seu bico especializado capturar invertebrados em diferentes profundidades. Os maçaricos, com o bico e patas longas, podem alimentar-se na zona submersa. Já os pilarritos, de bico e patas curtas, têm que percorrer a borda da água com menos profundidade. Também aqui, para além de espécies europeias, encontram-se aves de outros continentes, de passagem ou desviadas de rotas migratórias por grandes tempestades. Um borralho semipalmado atravessou mais de metade do Atlântico Norte para chegar aqui, encontrando um pequeno oásis na sua longa jornada. Com uma técnica específica, faz sair os invertebrados do lodo usando a pata. Mas não é a única ave do continente americano por aqui. Numa pequena lagoa de água doce encontram-se outros forasteiros. Um guarda-rios cintado prepara uma investida a partir de um ponto de vigia. É uma raridade no arquipélago. Provavelmente desviou-se da rota de migração entre a América Central e a América do Norte e chegou acidentalmente aos Açores. Não muito longe, uma garça real americana também chegou recentemente. E não perde tempo para encontrar alimento. Algumas destas aves aproveitam para descansar por uns dias. Vão tentar regressar ao continente americano quando tiverem condições. Outras acabam por ficar e adaptam-se aos habitats açorianos, como estes zarros de colar. No ponto mais alto da Ilha Terceira, a 1021 metros de altitude, ergue-se a Serra de Santa Bárbara. Uma elevação formada pelo cone de um vulcão central que colapsou. No interior e em redor desta caldeira, encontra-se a maior e mais bem preservada área de floresta nativa açoriana.
uma reserva botânica rara e valiosa de cedro do mato e floresta laurisilva. Conhecidos localmente por mistérios negros, estas marcas geológicas revelam a última erupção em terra nesta ilha desde que foi povoada. A erupção aconteceu em abril de 1761, dando origem a estes domos negros que ainda não foram totalmente revestidos pela vegetação. Na sua envolvente, escondida pelas copas verdes, uma enigmática floresta verdejante colonizou o solo vulcânico ao longo dos tempos. A floresta laurisilva é endémica da Macaronésia, uma região do Atlântico Norte formada pelos arquipélagos dos Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde. O clima úmido e temperado dos Açores é favorável a este tipo de floresta subtropical. Segundo os relatos históricos, antes da colonização humana, esta floresta dominava as ilhas e o porte das árvores era superior ao atual. Mas ao longo dos séculos, a desflorestação e o abate das árvores de maior porte para a construção e mobiliário fez desaparecer esses exemplares. Hoje, a laurisilva açoriana é um vislumbre do passado. Esta floresta subtropical úmida está a perder área para espécies invasoras de rápida expansão. Reduzida na maior parte das ilhas a pequenos núcleos, são autênticas relíquias que urge preservar. Um olhar mais atento no subcoberto vegetal revela inúmeras espécies de briófitos, popularmente conhecidos por musgos, e uma grande variedade de fetos. A fauna desta floresta, à exceção das aves, é de escala muito reduzida, sobretudo invertebrados, como esta aranha que se move sobre os musgos. Para além dos insetos e aracnídeos, a laurisilva açoriana conta com várias espécies de lesmas e caracóis, também eles endémicos deste habitat. O interior da ilha é pontuado por cones vulcânicos mais pequenos, formações onde ficou bem vincada a sua origem. Num destes cones em particular, a natureza criou uma autêntica catedral. O Algar do Carvão. A sua formação remonta a mais de 2000 anos. Este algar vulcânico foi em tempos o interior de um vulcão do tipo stromboliano. A lava, bastante fluida, saiu para o exterior através da abertura atual do Pico do Carvão, até ao dia em que recuou para o interior das condutas mais profundas, deixando para trás o vazio da chaminé. A zona mais alta do Algar, onde a luz ainda chega com alguma intensidade, é revestida maioritariamente por fetos,
onde se escondem pequenos predadores. A Gibaraneia ocidentalis é uma aranha endémica dos Açores. Aproveita a vegetação envolvente para se esconder e construir as suas teias. Trabalha incansavelmente por entre os fetos, preparando uma nova armadilha para caçar pequenos insetos. Ao fim de alguns minutos, o trabalho surtiu efeito. Mas há neste algar uma espécie de aranha muito especial. Para a encontrar é preciso descer uns metros na escuridão. A aranha cavernícola do Algar do Carvão é uma pequena aranha endémica da Ilha Terceira com apenas 2 milímetros de corpo. É exclusiva deste tipo de habitat. Em 30 anos de expedições, só se encontrou esta espécie em 3 grutas do interior da ilha. Apesar do seu tamanho, trata-se de um predador de topo neste ambiente. Captura pequenos insetos com as suas teias que oscilam ao sabor da mais pequena brisa. A teia, que faz lembrar um lençol, é construída nas cavidades úmidas das paredes do algar. Uma vez montada, a aranha espera pacientemente que alguma presa caia na sua armadilha. As grutas e algares são ambientes muito singulares, tal como a fauna que neles habita. Para além da aranha, existe outro artrópode endémico da Ilha Terceira, também ele um habitante de ambientes cavernícolas. Com apenas 4 milímetros de comprimento, este escaravelho, de nome científico Trecus terceiranos, é um predador de pequenos invertebrados, mas também se pode alimentar de matéria em decomposição. Este escaravelho da Terceira e a aranha cavernícola estão especialmente adaptados a ecossistemas subterrâneos. São chamadas de espécies troglóbias. A pouca luz ou total escuridão a que estão sujeitas faz com que desenvolvam mais o tato e o olfato em detrimento da visão. A 140 quilómetros a sudeste da Terceira, surge o Grupo Oriental e a maior ilha do arquipélago, São Miguel. Os primeiros povoadores portugueses chegaram aqui em meados do século XV. Aproveitaram o clima ameno e os níveis elevados de precipitação e foram domando as encostas para pastagens e culturas agrícolas. A floresta original, que cobria grande parte da ilha, ficou reduzida às encostas mais íngremes e inóspitas.
A ponta este concentra grande parte desses declives, que formam o maior conjunto montanhoso de São Miguel, a Serra da Tronqueira. Este é o habitat de outra ave endémica dos Açores, uma das espécies mais ameaçadas da Europa. O priolo. Este passeriforme faz parte da família dos fringilídeos, à qual pertencem os canários, pintacilgos, tentilhões, entre outras espécies. Assemelha-se em forma e cor à fêmea de Dom Faf, da Europa continental. Contudo, o priolo é ligeiramente maior e mais pesado e não apresenta a diferença de cor entre machos e fêmeas visível no Dom Favo. Descem com frequência ao solo, procurando sementes e vegetação de que se alimentam. Outrora abundante na ilha, sofreu com a desflorestação e consequente perda de habitat desde a colonização dos Açores. Mais tarde, o priolo foi perseguido e capturado pelas populações por comer as flores das laranjeiras e destruir alguma produção. Uma perseguição que colocou a espécie à beira da extinção. Hoje, decorridas 2 décadas de medidas de proteção e conservação, a população atual estima-se em cerca de 1000 indivíduos. A floresta laurisilva de São Miguel está em lenta recuperação e é alvo de projetos de conservação e restauro. Este ecossistema ancestral é essencial para esta e outras espécies da ilha. O vapor de água que sai do solo é um sinal inequívoco do vulcanismo secundário, ainda ativo neste território. Na caldeira das Furnas, várias fumarolas libertam, juntamente com o vapor de água, dióxido de carbono, enxofre, entre outros gases. Os aquíferos, em contacto com a rocha quente do interior da Terra, aquecem e evaporam, subindo pelas fissuras até à superfície, originando várias manifestações geotérmicas, como as nascentes termais. Na zona central da ilha, a Lagoa do Fogo formou-se na caldeira de um vulcão. É a mais jovem caldeira de São Miguel. Em 1563 ocorreu uma erupção no seu interior que destruiu Vila Franca do Campo, a capital da ilha por essa altura. Com 30 metros de profundidade máxima, é a lagoa situada a maior altitude em São Miguel e constitui uma importante reserva de água doce.
As pequenas lagoas espalhadas pela ilha formam importantes habitats de água doce, fundamentais para espécies que dependem dela. Um grupo de insetos em particular está bastante ativo nestas margens. Os odonatos, a ordem das libélulas e libelinhas. A libélula de nervuras vermelhas inicia o ritual de acasalamento. Macho e fêmea voam unidos sobre a água. A fêmea, por baixo, vai colocando os ovos, distribuindo-os pela superfície, numa posição que se chama de tandem. No entanto, a vegetação da margem esconde uma libelinha com um segredo fascinante. A Ichneura astata é uma pequena libelinha originária do continente americano que terá chegado acidentalmente aos Açores, possivelmente pela ação de uma tempestade. Contudo, não são conhecidos machos desta espécie de libelinha nos Açores. No entanto, a Ichneura astata prospera nestas ilhas há vários anos. Como é isto possível? Esta intrigante descoberta desencadeou um estudo científico que concluiu que estas libelinhas se reproduzem por partenogênese, ou seja, de forma assexual, sem necessidade de serem fertilizadas por um macho. É um caso único no mundo das libélulas e libelinhas. Desta forma, todas estas libelinhas que nascem nos Açores são fêmeas, cópias idênticas à mãe. A variação de cor corresponde a idades diferentes. Quando completam a metamorfose, as fêmeas adultas têm inicialmente a cabeça preta e o abdômen alaranjado. À medida que atingem a maturidade, vão se tornando mais escuras, com tons azulados ou esverdeados. Estes seres elegantes sobrevivem apenas em águas de boa qualidade. São, por isso, importantes bioindicadores. Esta é mais uma história deste arquipélago fascinante moldado por vulcões. As 9 ilhas dos Açores estendem-se ao longo de 600 quilómetros e são um refúgio importante para a vida selvagem, com espécies únicas em todo o mundo. No meio do Atlântico Norte, vários protagonistas continuam a surpreender-nos neste santuário de vida selvagem.